Você pode encarar o fracasso como algo positivo na sua vida, algo que vai te ensinar coisas que você não sabia. Isso vai te levar por desvios e você vai aprender coisas que nunca teria visto ou experimentado se não tivesse passado por esse desvio. Então, ou você vai enxergar esse desvio como, nossa, eu vou aprender algo que nunca aprendi, porque você vai ver coisas que nunca viu. Você pode se frustrar e pensar, quanto tempo vou perder com isso? Prefiro continuar como sempre faço. Disciplina será essencial nessa jornada, pois permitirá que você esteja presente para si, mesmo sem ver resultados. Mesmo quando não está funcionando, mesmo quando a semente ainda não brotou acima do solo, a disciplina permite que você continue regando. Então, quando olhamos para a importância da disciplina, a disciplina é o que vai te levar até onde você quer chegar. Mas você tem que ser disciplinado, mesmo quando ninguém está olhando. Você tem que ser disciplinado, mesmo quando está nas sombras. Você tem que ser disciplinado, mesmo quando está no escuro. Quando você tem disciplina nesses momentos, então você vai chegar onde deseja ir. E mano, preciso que você ouça uma coisa. Você não está ficando para trás. Eu sei que às vezes parece isso quando você olha ao redor e vê todos esses caras nas redes sociais. Você vê todo mundo alcançando marcos, fazendo acontecer, vivendo esses estilos de vida perfeitos online e sente que é o único passando dificuldade, mas mano, você não está. A maioria das pessoas está tão perdida quanto você, inclusive eu. Todos nós estamos apenas tentando entender isso enquanto seguimos em frente. Todo mundo só é muito bom em esconder isso. As redes sociais exibem só os melhores momentos dos outros, levando você a comparar sua vida com o auge alheio, o que é injusto. Me diz, você aparece nos dias difíceis também? Você está se esforçando quando ninguém está olhando e comemorando, você está tentando dar um passo de cada vez, todos os dias, porque se você está, irmão, então você está vencendo. Não como as redes sociais definem vencer, mas de um modo que realmente importa, pois sua luta é com você mesmo. E o progresso nem sempre é visível, o crescimento nem sempre é barulhento, às vezes é só você fazendo o trabalho silencioso em silêncio, ficando 1% melhor a cada dia, sem ninguém contando pontos. E essa dúvida na sua cabeça, essa voz dizendo que você não é bom o suficiente, ela simplesmente está mentindo para você, porque você já é mais do que suficiente agora, sendo exatamente quem você é neste momento. Pode parecer clichê, mas siga em frente, acredite em si e confie no processo, pois isso é o que realmente importa. Pense em conversar com o Criador do Universo antes de nascer. E escolhe a pessoa que você vai se tornar. Você diz, quero ser mais corajoso. O Criador responde, então vou te dar monstros para enfrentar e superar. Eu quero ser sábio. E o Criador responde, então eu vou te dar fracassos. Isso vai esmagar seu espírito para que você aprenda o valor do discernimento. Você diz, parece uma vida difícil, pode me dar uma vida boa? O Criador responde, assim como avaliamos um ferreiro pela força do aço, te avalio pelo que você se torna. Não pelo fogo e pelo martelo que foram necessários para te forjar. Uma vida boa não é uma vida fácil. Uma vida boa é uma vida que te transforma em uma boa pessoa, e isso, meu filho, é uma vida difícil. O que as pessoas não entendem sobre o sucesso é que elas procuram o caminho mais fácil para alcançá-lo. Todo mundo faz isso. 5 passos fáceis, 10 passos para a grandeza, 8 passos para isso e... esses passos para o sucesso, eles são infinitos, você não pode contá-los. Não importa há quanto tempo você está fazendo isso, esses passos estão constantemente mudando, você não sabe se eles estão lá. Às vezes é preciso confiar que o próximo passo estará lá, mesmo sem vê-lo. Mas, ao pisar, você pode afundar em areia movediça. Mas é preciso conseguir sair disso de novo, mas você simplesmente não consegue subir os degraus. Às vezes você tem que rastejar para fora desses degraus e finalmente chega ao topo e tudo muda. E você está lá embaixo, bem ali, e o que você achava que era o topo, nem é o topo. É o começo, é literalmente o começo de onde você deveria estar. É nesse ponto que a maioria desiste. Mas quando você decide que algo é uma obrigação para você, uma obrigação absoluta, quando você elimina qualquer possibilidade, você simplesmente diz, eu vou encontrar o caminho, eu vou fazer o caminho. Quando os seres humanos tomam uma decisão verdadeira, elevam seu padrão e tornam isso uma obrigação, encontram o caminho. Pense sobre isso na sua própria vida.
Você já mudou algum padrão na sua vida que fez tudo se transformar depois? E então, um dia, algo aconteceu. Algo simplesmente virou a chave dentro de você. Algo te levou além daquele ponto de virada. E dentro de si mesmo você disse, chega. Algo dentro de você mudou e o que era um deveria virou um devo. E você nunca mais vai voltar atrás. Eu não posso. Você não pode? Tá brincando comigo? Acabou de dizer que não pode? E ele disse, sabe, eu já sei qual é o seu maior problema. E é tipo as limitações que você está colocando em si mesmo são autoimpostas. Se você vai responder essa pergunta, você tem que dar o primeiro passo. É por isso que eu estou sempre forçando esse limite, porque eu sei que ao forçar esses limites, sempre existe mais. Você vai cair de cara no chão várias e várias vezes, vai cometer erros. Isso vai te custar dinheiro, vai te custar tempo, vai te custar ansiedade. Se você não passa algumas noites por semana acordado pensando em seus objetivos, talvez não esteja se esforçando o bastante. O objetivo precisa ser seu. Você não pode querer um objetivo por outra pessoa? Ninguém pode querer um objetivo por você. Comprometimento é fundamental. Veja, quando você decide que vai fazer algo, quando você se compromete a viver, você se cobra um padrão mais elevado. Você está buscando algo, está ultrapassando limites, está se desafiando. Você está disposto a andar pela fé e não pelo que vê. E você sabe, como um guerreiro, que existe uma diferença dramática entre ser um preocupado e ser um guerreiro. Qualquer um pode se preocupar. Na vida, quando você não tem coragem suficiente, uma visão ampliada, quando você já superou uma situação e é hora de seguir em frente, a vida segue em frente sem você. Ao olharem no espelho, só buscam enxergar a superfície. Mas vencer e perder quer saber o que está dentro de você, quer saber o que te motiva, quer saber quais são seus desejos, quer saber como é o seu ego, quer saber quais são suas limitações, quer saber qual é a sua mentalidade, quer saber tudo sobre você, porque vencer não mente quando você olha no espelho. Você pode mentir e ver o que está na superfície, mas não pode mentir sobre o que está acontecendo por dentro. E é isso que as pessoas não estão dispostas a enxergar, as mentiras que realmente estão acontecendo dentro delas, que não permitem que elas vençam repetidas vezes ou às vezes até mesmo vençam uma única vez. Você precisa olhar, vencer exige que você vá tão fundo dentro de si mesmo. É muito além da superfície, é muito além do intuitivo. É ir para um lugar que muita gente não visita há muito, muito tempo, porque tem medo de visitar essa pessoa, porque quando visitam essa pessoa, elas não sabem mais quem é essa pessoa. Elas veem que a maior conquista de alguém vem logo após sua pior derrota, quando chegaram ao fundo do poço, ao fundo do barril, quando não tinham mais nada. Todos estão desistindo ou não, elas perderam tudo, estão totalmente sem bens e sem nada. É nesse momento, pessoal, quando tudo está perdido, que tudo pode ser conquistado. Não existe mais ego ali, existe? Elas deixam de lado, sabe? E se eu fracassar? E se não der certo? E se eu não gostar? E se essa pessoa me rejeitar? A animosidade e a pressão social são deixadas de lado por quem já perdeu tudo, restando apenas a coragem e o orgulho internos. Quero continuar no fundo do poço ou sair desse buraco? E isso é a centelha do que acaba se tornando o maior momento deles, a maior hora deles. A gente pode viver desse jeito, pessoal. Imagina que você pode viver quando você deixa de lado o pensamento de fracasso. Pois, sem volta, é incrível o que acontece quando você precisa agir em vez de só dever agir. Imagine uma equipe de documentário registrando sua história de sucesso neste momento. O que você faria? O que você faria se soubesse que há uma equipe te seguindo com câmeras, documentando seu futuro sucesso incrível, e eles querem te pegar no ato de tudo isso? Você faria todas as coisas certas que precisaria fazer? Pense nisso, organize isso.
O homem que ama caminhar vai caminhar mais longe do que o homem que ama o destino. Se você ama a jornada, os objetivos acontecem naturalmente. Você alcança marcos como um efeito colateral porque isso não importa? Nesse ponto, não me importo se consigo levantar tanto peso ou correr tão rápido. Quero dizer, isso é legal, mas não amo isso tanto quanto amo a jornada. Eu amo a jornada. Do que a jornada é feita? Ser ruim em algo, falhar, melhorar, aprender, recomeçar, fazer de novo? Quando você se apaixona pela jornada, todo o resto se resolve sozinho. Ao trabalhar e dialogar consigo mesmo, isso é muito importante. Superar a conversa negativa, né? Aquele diálogo interno que está acontecendo o tempo todo, mesmo quando você não quer que ele esteja lá. Você não consegue parar de pensar agora, você não consegue. Isso está acontecendo. Então, aprender a se fortalecer, parte disso é enfrentar a si mesmo. Às vezes é preciso se impor internamente e dizer, cale a boca, o medo vai aparecer. Às vezes sua mente ficará em branco. Algumas pessoas vão te deixar nervoso e você pensará, o que há de errado comigo? Não sou louco. É por isso que você precisa aprender a fazer um esforço consciente, deliberado e determinado para se levantar dentro de si mesmo, trabalhando em si mesmo, observando esse diálogo interno, porque isso vai determinar a qualidade da sua vida. Perdedores deixam as coisas acontecerem e veem tempestades. Vencedores fazem acontecer e veem arco-íris. Perdedores arriscam, vencedores escolhem. Tudo depende de como você escolhe pensar. Do lado de fora do estacionamento. Manhã sombria e fria, Miami Fitness aqui. Por que eu mencionei isso? Porque cabe a cada um permitir que a tristeza entre. Nós nos preocupamos com fatores externos ou nos preocupamos com o que está dentro de nós mesmos. Esses dois tipos de confiança são a positiva e a negativa. Confiança negativa caracteriza pessoas egocêntricas. Tudo isso é a atuação deles para conquistar aprovação, serem agradáveis e receberem aprovação, pois valorizamos a opinião deles. Esse tipo de pessoa deixa que o humor, o clima e o ambiente definam seu desempenho diário. Também existe outro lado. O lado positivo da confiança começa de dentro. Isso se chama orgulho. Isso não valoriza chuva, sol, sabe? Se tem alguém no canto, olhando para eles, seja 5 da manhã ou da tarde, esse orgulho nunca dorme. Para olhar para qualquer grande artista, uma coisa que os torna grandes é a determinação. Uma coisa que os torna grandes é a vontade de praticar. Uma coisa que os torna grandes é que eles estão dispostos a sacrificar. Quero dizer, sim, eles são apaixonados, mas você sabia que a raiz da palavra paixão é sofrimento? Você tem que estar disposto a sofrer pela sua visão. Você tem que estar disposto a sofrer para alcançar o MDM, o melhor do mundo. Você tem que estar disposto a sofrer o ridículo e as risadas dos seus críticos e cínicos para chegar a um lugar chamado classe mundial. A grandeza não é essa característica maravilhosa, esotérica, elusiva, quase divina, que só os especiais entre nós vão experimentar. Sabe, é algo que realmente existe em todos nós. É muito simples. É nisso que eu acredito e estou disposto a morrer por isso. Você pode estar com dor nas pernas, costas doloridas, ombro dolorido. Então, a luta é real. Nunca fica mais fácil. Você tem que se esforçar mais. O que importa é o que você faz hoje, não o que fez ontem. Seguir seus sonhos é uma busca solitária, assustadora e perigosa. Você não pode esperar que alguém ache que você consegue, porque eles não acham que você consegue fazer nada, porque eles mesmos não conseguem. É uma busca solitária, assustadora e perigosa. E por mais que você queira ouvir um pouco, porque alguém pode te dar uma dica valiosa, ninguém sabe além de você. Você não pode pedir conselho sobre o que deve fazer da sua vida, certo? Ninguém sabe o que você é, às vezes nem você mesmo sabe o que você é. Você tem que arriscar. E é assim, por mais que você queira que as pessoas concordem e queira que as pessoas ao seu redor apoiem seus sonhos e tudo mais,
Nem sempre vai ser assim. Você tem que fazer isso sozinho. Você tem que ter um contrato consigo mesmo sobre como é a grandeza, como é vencer, o que é sucesso para você. E esse contrato é inegociável, é literalmente inegociável. O fruto de tudo que é bom na vida começa com um desafio. Tudo que vale a pena é como uma pílula difícil de engolir. Agora você terá que enfrentar o inferno. Pior do que qualquer pesadelo que você já sonhou. Mas eu diria... Pode mandar. E eu costumo dizer para as pessoas, você vai sentir dor de qualquer jeito. Qual dor você prefere? A pergunta mais importante a se fazer é: que dor você quer na sua vida? Pelo que você está disposto a lutar? Para mim, uma luta só é uma luta quando há resistência a ser superada. Ao encarar o abismo por muito tempo, você vê a luz e enfrenta a escuridão. Mas no final, eu sei que você ficará de pé. E todo dia que você acorda é ruim e quando acaba você se sente melhor. É ruim, você se sente melhor. Até você vencer, o esforço sempre passa despercebido. Acostume-se com isso. Ninguém torce por você até que todo mundo torça por você. É assim que funciona. E a verdade é que o preço do progresso é a dor. A dor da disciplina ou a dor do arrependimento? Escolha a disciplina porque ela pesa gramas, o arrependimento pesa toneladas. E infelizmente a resiliência é importante para o sucesso. Não sei como ensinar isso, só espero que você sofra para aprender. As maiores pessoas do planeta sofreram mais. Sofrer não é ruim. Eu estou dizendo que sofrer é incrível. O ego foge do sofrimento porque é a morte do ego. Mas eu acredito que a dor, os momentos difíceis, o fracasso e a perda são purificação e preparação para o heroísmo pessoal. No final do dia, eu me faço uma pergunta. Eu consigo dar mais um passo? E geralmente a resposta é sim. Chega um momento na vida de todo mundo em que, sabe, o destino te toca no ombro. E ele diz que seria uma pena se você não estivesse pronto quando isso acontecesse. E eu acho que, tipo, quando o seu sonho é tão grande, quando você tem algo, é difícil desistir, sabe? Tipo, você chega ao ponto que você é capaz de arriscar mais só por um sonho. A dor faz parte do sucesso, basta transformar a dor em algo positivo. O sucesso não vem de bandeja, você precisa trabalhar por ele. No momento em que você está trabalhando para isso, é assim que você passa pela dor. Sim, dor no seu corpo, dor na sua mente, pensando, não, mas no final disso, você vai aproveitar. Meu ponto era que uma vida sem dor é uma vida sem desafios, e uma vida sem desafios é uma vida sem crescimento. Então, eu não só abraço o desafio, abraço a dor associada ao desafio e ao crescimento, mas até mesmo aguardo por isso em muitos aspectos. Eu invoco, por favor, me dê alguns desafios aqui, porque eu preciso ser testado, eu preciso ser mais forte, eu preciso crescer na minha determinação com qualquer fraqueza que exista no meu caráter. A dor é uma coisa bela, o desafio é o que a vida representa. Uma vida sem desafio, uma vida sem dor é uma vida sem crescimento. E onde não há crescimento, existe energia parada, estagnada. Ouça a dor. Ela é tanto professora de história quanto vidente. A dor nos ensina quem somos. Às vezes é tão ruim que parece que estamos morrendo. Só vivemos de verdade após morrer um pouco, não é? Superar o sofrimento significa que ele vai estar lá. Você vai perder sua mãe, vai perder seu pai, vai perder animais e pessoas que você ama. Isso vai acontecer, você vai perder dinheiro e ao mesmo tempo as pessoas também vão te machucar, mesmo que você nem saiba o que fez de errado. Coisas assim vão acontecer nesta vida, esperar por tempos melhores, onde o mundo estará completamente em paz. E você pode andar tranquilamente pela rua, sem nunca ter medo de que alguém venha e faça algo com você. Isso não vai acontecer. Se não criarmos tempos melhores, nada vai acontecer.
Ao desejar uma vida e refletir sobre o que quer, é preciso ter muito cuidado com o processo para alcançar o resultado desejado. Se você quer o resultado, mas não está pronto para viver o necessário para alcançá-lo, só terá decepção. Se você responde a essa pergunta e não avança mais, isso é verdadeiro fracasso, é desistir de fato. Então, muitas pessoas conseguem dar mais um passo, mas escolhem não dar. Eu não sei se você consegue dar 2 passos, você precisa responder essa pergunta depois de dar o primeiro passo. Sempre posso dar mais um passo. Se não dou, é minha responsabilidade conviver com isso. A maioria das pessoas vive porque a vida da maioria é projetada para seguir um caminho sem desafios. Quando enfrentam um desafio ou dor, elas desistem. Isso demonstra uma perspectiva fraca. A maioria das pessoas está entediada. Se você perguntar para elas, é porque estão vivendo suas vidas em mentira, que está envolta em conforto. Isso não existe. Eles não são desafiados, não estão crescendo, estão entediados e estariam melhor mortos. Sua semelhança é encontrada na sua dor, abrace-a, ame-a e cresça a partir dela. Les, como você se mantém firme nos momentos difíceis? Você precisa ter fé. Você tem que acreditar em si mesmo. Você tem que acreditar nas suas habilidades. É preciso acreditar no seu serviço, empresa e ideias. Sem dúvida, você tem que ter fé. E essa fé te dá paciência. Isso não vai acontecer tão rápido quanto você gostaria que acontecesse. Muitas coisas vão acontecer que vão te pegar de surpresa. E, portanto, você tem que lidar com isso e resolver à medida que vier. E não só isso, mas essa fé e paciência te impulsionam à ação. Seja adversidade, seja sofrimento, seja dor, se decidir correr para isso, quem você se torna do outro lado disso? É uma versão mais nova, mais elevada e mais transcendente de você. Minha mentalidade, quando começo a pensar, cara, isso é muita coisa, sabe o que quero dizer? É tipo, sabe, é assim mesmo que deveria ser. Se você está indo em direção ao que a visão representa, então isso é, tipo, grandeza. Isso é, sabe, em vários níveis. Essa é a visão pela qual estou trabalhando. Então eu fico, tipo, eu só penso nisso. Tipo, não era pra ser, sabe, confortável. Era pra ser desconfortável. Era pra te estressar. Era pra ser um fardo até certo ponto. E você tem que, sabe, entender isso, aceitar e abraçar e tirar sabedoria disso. Sinto até falta da dor, por isso digo às pessoas para abraçarem a luta, pois um dia ela termina. Olho para trás nesses tempos e, de algum modo, ainda sinto saudade. Progresso é dor, a maioria das pessoas não quer sentir dor, elas gostam de conforto. Então, se você quer progresso, precisa estar disposto, no processo, a sentir dor, para que você possa alcançar seu objetivo. Heróis e vilões sempre têm a mesma história de fundo, dor. A diferença está no que eles escolhem fazer a respeito disso. O vilão diz, o mundo me machucou, vou machucá-lo de volta. O herói diz, o mundo me machucou, não vou deixar que machuque mais ninguém. Heróis usam a dor, vilões são usados por ela. Crie sua própria declaração de missão. O que você quer ser na vida? E, uma vez que você faça isso agora, você pode trabalhar com alguém para melhorar. Você pode trabalhar consigo mesmo para melhorar. Mas até você saber pelo que quer lutar, você sempre vai ficar parado. Você nunca vai lutar por nada. Então, existe uma diferença entre algo aparecer na sua vida e você ignorar, evitar ou tentar fugir disso. E você enfrenta isso. Você enfrenta a raiva, enfrenta o medo, enfrenta o ciúme, enfrenta a dor, enfrenta o que não gosta, enfrenta o fato de estar fora da sua zona de conforto. Por quê? Porque você sabe que, uma vez que você superou isso e encontrou uma solução, está resolvido para esta vida? Você não precisa necessariamente ter feito algo errado para que as coisas saiam completamente do controle. É uma doutrina assustadora, mas não sem esperança, pois ainda aponta um caminho.
Existe um caminho a seguir, e esse caminho é adotar um modo de ser que tenha alguma nobreza, para que você possa se tolerar e talvez até ter algum respeito por si mesmo como alguém capaz de se levantar diante dessa terrível vulnerabilidade e sofrimento. Bem, certamente pela evitação do engano, principalmente na linguagem, mas também pela adoção da responsabilidade pelas condições da existência e alguma tentativa de sua parte de realmente corrigi-las. Se você expõe voluntariamente as pessoas ao que elas evitam ou temem, coisas que sabem precisar superar para alcançar seus objetivos autodefinidos. Se você ensina as pessoas a enfrentar o que temem, elas se tornam mais fortes. O sucesso não é nenhum bicho de 7 cabeças. Você vai e encontra aquilo que não sabe, aprende o que não sabe, faz o que não vinha fazendo e conquista a vida que diz querer. Eu só queria algo desconhecido. Mas você precisa entender que a maioria das pessoas não convida o desconhecido, porque as pessoas estão mais comprometidas. As pessoas estão mais comprometidas com um desconforto familiar do que com uma nova possibilidade desconhecida. As palavras-chave são familiar e desconhecido. Queremos uma nova experiência mantendo certos comportamentos, pois são familiares, mesmo que nem sempre confortáveis. Pessoas em relacionamentos não estão confortáveis, só acostumadas. As pessoas ainda estão em empregos que nem são confortáveis, são apenas familiares. Então, o mais louco é que estamos mais comprometidas com um desconforto familiar do que com uma nova possibilidade desconhecida por causa da familiaridade, nem é pelo conforto. Dar às pessoas uma visão de si mesmas além do seu condicionamento mental e das suas circunstâncias, para que saibam que tem grandeza dentro delas. Mas, Khan, a grandeza não é o nosso destino. É uma escolha que você tem que fazer todos os dias. Você precisa se colocar em um estado de desconforto perpétuo para manifestar sua grandeza. Você tem que ir além da sua zona de conforto. Então, todos os dias eu espero pela oportunidade de inspirar as pessoas a irem mais alto, a entenderem e saberem que o que elas fizeram é só a ponta do iceberg do que é possível. Acho que grande parte disso pode ser encontrada Você pode encontrar isso na vergonha. Você pode encontrar isso na culpa. Isso pode ser encontrado tanto na consciência quanto na raiva. Você encontra isso no interesse e engajamento e beleza. Existem muitos caminhos. Se você está com raiva de algo no mundo, bem, isso está falando com você em um sentido moral. Isso não deveria ser assim. Bem, talvez você seja a pessoa que deva fazer algo a respeito de alguma forma. Talvez leve a sua vida inteira para descobrir como fazer isso. Emoções negativas podem ser um caminho para a transformação. Não estou tentando romantizá-las, elas podem te esmagar completamente e te deixar sem nada, com certeza, e podem sair muito do controle, mas... Vergonha, essa é boa. Tenho vergonha de quê? Você pode corrigir algo disso? Você pode se perguntar, está tão envergonhado e esmagado que fica nihilista e sem esperança na vida, simplesmente acabou. Você pode pensar, bem, e se eu sentisse menos vergonha? Eu vou trabalhar nessas coisas das quais eu sinto vergonha e ver, será que minha vida melhora o suficiente para que eu não fique tão amargo com isso agora? Ou para que eu não fique tão sem esperança com isso agora? E a minha experiência geralmente tem sido que isso funciona mesmo. Eles são vencedores, eles são perdedores, e há pessoas que ainda não descobriram como vencer. Tudo o que eles precisam é de um pouco de ajuda e assistência, só um pouco de apoio. Tudo o que eles precisam é de uma visão ou uma estratégia diferente, ou um plano de ação para fazer alguns ajustes. Isso vai abrir a chave para um futuro totalmente novo para eles. Isso vai dar a eles acesso ao poder ilimitado que têm dentro de si mesmos. A maioria tenta criar uma nova realidade mantendo a mesma personalidade, mas isso não funciona. Precisamos literalmente nos tornar outra pessoa.
Em outras palavras, os pensamentos são a linguagem do cérebro e os sentimentos são a linguagem do corpo. E como você pensa e como você sente cria um estado de ser. Então a pessoa diz, eu sou inseguro, e sempre que você diz, eu sou qualquer coisa, você está comandando sua mente e corpo em direção a um destino. Então a maioria das pessoas, a biologia em sua maior parte é o passado delas. Se você não se define por uma visão de futuro ou nova possibilidade na vida, você fica apenas com os velhos circuitos no seu cérebro e as velhas emoções do passado. Então a pergunta é, você consegue acreditar em um futuro que ainda não pode ver ou experimentar com seus sentidos? Mas você já pensou nisso tantas vezes na sua mente que seu cérebro literalmente mudou, como se a experiência já tivesse acontecido. Diariamente, você avança sem saber quantos passos faltam para atingir seu objetivo ou chegar onde deseja. E olha, eu pessoalmente quero te dizer, não desista, porque pode ser só uma mudança mental que você precisa para que os próximos 6 meses da sua vida sejam os melhores 6 meses da sua vida até agora. Desistir é fácil, mano, mas não queremos ser como todos. Lembre-se disso sempre. Escolha apenas uma parte da sua personalidade para desenvolver que praticamente garantiria o seu sucesso. Persistência seria a sua escolha. Napoleão Hill sugeriu que talvez não haja nenhuma conotação heróica para a palavra persistência, mas ele disse que essa qualidade é para o caráter humano o que o carbono é para o aço. A persistência vai te manter seguindo em frente diante de quase todos os obstáculos que você pode imaginar. Ela se baseia no seu foco sendo direcionado para a clareza positiva na vida. Veja, não é difícil encontrar uma pessoa que está persistentemente fazendo o que não quer fazer e alcançando resultados que não quer alcançar. A falta de persistência não é o problema delas. A forma como estão usando a persistência é que a ignorância e os paradigmas são o inimigo que devemos derrotar. Todos são persistentes. Nosso objetivo deve ser colocar a persistência para trabalhar a nosso favor e não contra nós. Você não vai acertar de primeira. Mas o mais louco sobre como o sucesso funciona é que você só precisa vencer uma vez. Essa é a parte maluca, você só precisa vencer uma vez. Independentemente do momento na sua jornada, acredite plenamente em si mesmo, pois ninguém fará isso por você. Você precisa acreditar e saber que está a uma decisão, um relacionamento, uma reunião, um livro, um pensamento, um algo de distância de uma vida completamente diferente. Ao saber disso, você começa a procurá-los. Se eu fosse deixar esta terra amanhã, a única mensagem que eu gostaria de passar para todos que veem isso é que a vida é realmente curta. E quando você tiver a oportunidade de arriscar e apostar em si mesmo, aproveite. E o que a maioria das pessoas faz é, quando a luta, a fase difícil ou a adversidade chega, elas fazem de tudo para tentar fugir disso. Firme-se e abrace isso, firme-se e abrace isso. E eu prometo a você, a tempestade vai passar eventualmente, mas não prolongue a tempestade tentando resistir a ela. Coloque suas âncoras no chão, firme seus pés, certo? Como uma árvore que tem raízes profundas, e abrace a tempestade. Em breve, isso passará e você será uma versão mais forte de si mesmo. O maior mal-entendido sobre paixão é que ela não é algo que você encontra ou algo que simplesmente aparece para você, é algo que você cria. Muitos de nós passamos a vida inteira nos perguntando por que não somos sortudos ou afortunados o suficiente para ter um propósito natural ou para sermos naturalmente apaixonados por algo, quando isso nem sequer é algo natural para começar. A verdadeira paixão não surge naturalmente, ela só acontece através da ação de construí-la, e essa é a ironia de tudo isso. A verdadeira paixão, o propósito, nunca é uma coisa específica, mas é encontrado através do esforço que você dedica, trabalhando em direção àquilo ou a qualquer coisa, na verdade. Então, se você sempre sentiu que não tem algo que os outros têm, que faz com que eles fiquem animados para sair da cama de manhã, apenas comece a trabalhar em diferentes áreas da sua vida e deixe esse amor por se esforçar te preencher. Qualquer um pode tentar, ficar em forma e investir em ser alguém. Esse é o propósito e paixão que você buscou por tanto tempo. Por que não pensar bem de si mesmo? Todos deveríamos nos achar ótimos. Não há motivo para não se considerar incrível. Se você realmente acredita em si mesmo, você já está 75% do caminho para alcançar seus objetivos. Você vai conseguir. Se você acreditar em si mesmo e se esforçar, já era.
Ninguém pode fazer você ter sucesso, só você mesmo. Se você não acredita em si mesmo, por que eu acreditaria? Se você não vai investir em você, por que eu deveria? Você está com você todos os dias. Você se conhece melhor do que ninguém, mas espera que alguém invista em você sem ter convivido com você. Se você não está disposto a fazer isso, é claro que não faria. Você acredita em você. Seja a pessoa que sua mãe acha que você é, ou a pessoa que seu eu mais jovem queria como exemplo. Bravo, corajoso, sincero, honesto e virtuoso, como se estivesse em chamas. Há uma citação dos antigos gregos: viva como se todos os seus ancestrais jogassem através de você. Gosto muito disso. Julgamos as pessoas pela quantidade de vida e sentimentos que conseguem tolerar e aproveitar. Todos deveríamos buscar isso em nós mesmos. Ser aquela pessoa que o seu eu mais jovem queria como exemplo. Como seria a sua vida se você tivesse a capacidade de seguir cada plano, cada sonho, cada objetivo que você estabeleceu para si mesmo, desde quando tinha 10 anos até a idade que tem agora? Como seria a sua vida? A vida tem uma maneira de te testar. Às vezes parece que você está preso em uma tempestade sem fim. O tipo de tempestade que te deixa encharcado, exausto e agarrado a qualquer coisa que te mantenha à tona. O tipo que faz você se perguntar: quanto mais disso eu aguento? Talvez seja aí que você esteja agora, bem no meio disso. Talvez pareça que o universo está contra você, como se cada passo à frente fosse seguido de 2 para trás, como se não importa o quanto você tente, nunca é o suficiente. E quando você está nesse lugar, é fácil pensar que a tempestade vai durar para sempre. Mas aqui está a verdade. A tempestade vai acabar. Pode não parecer agora, pode não parecer que há sequer um vislumbre de luz no horizonte, mas as tempestades não duram para sempre, elas não podem durar. E não importa o quão impossível pareça, não importa o quão forte seja a chuva, o sol vai nascer de novo, sempre nasce. A questão é como continuar até que isso aconteça. Quando a tempestade está furiosa, você precisa de algo para se agarrar, algo que te mantenha firme quando tudo ao redor parece estar desmoronando. Essa âncora pode ser qualquer coisa, um objetivo, uma crença, uma lembrança, um propósito. Não se trata de fingir que a tempestade não existe. Trata-se de encontrar algo sólido dentro de você para se agarrar quando os ventos tentam te puxar para todos os lados. Pergunte a si mesmo: pelo que estou lutando, o que vale a pena manter? Pode ser sua família, seus sonhos, seu eu do futuro, a pessoa que você sabe que é capaz de se tornar. Seja o que for, deixe que isso seja seu âncora, deixe que isso te lembre por que você ainda está de pé, por que você ainda está lutando, por que você não desistiu. Quando a vida parece impossível, o quadro geral pode ser esmagador. Você olha para tudo o que tem que enfrentar e parece ser demais. Grande demais, pesado demais, longe demais. Você não precisa enfrentar tudo de uma vez. Você só precisa dar o próximo passo. Concentre-se no que você pode fazer agora, neste momento, não amanhã, não na próxima semana, agora. Você pode fazer um telefonema, escrever um e-mail, dar um passo para fora da cama. Às vezes, os menores passos são os mais importantes, pois mostram que você ainda está em movimento. Eles te lembram que você ainda é capaz. Eles te lembram que a tempestade ainda não te venceu. Você já enfrentou outras tempestades. Pode parecer a mais difícil, a mais longa, a mais escura. Mas não é a primeira vez que você foi testado. E se você ainda está aqui, isso mostra que você já superou todas as tempestades anteriores. Lembre-se dos momentos em que pensou em desistir. Quando a dor parecia insuportável. Quando você duvidou se tinha forças para continuar. E ainda assim, você conseguiu. Você conseguiu passar por isso. Você ainda está de pé. Deixe isso ser a sua prova. Prova de que você é mais forte do que pensa. Prova de que você já enfrentou coisas impossíveis antes e saiu do outro lado. Prova que você pode repetir isso.
Uma das coisas mais difíceis de estar no meio de uma tempestade é a sensação de que ela nunca vai acabar. Que essa é a sua vida agora, esse caos, essa dor, essa luta. Mas a tempestade não é quem você é. É algo pelo qual você está passando. Não é a sua identidade. Aceite a tempestade, mas não permita que ela te defina. Você não é suas lutas. Você não é sua dor. Você está enfrentando tudo isso. Que está de pé diante de tudo isso. Que está aprendendo, crescendo e se tornando melhor por causa disso. Mesmo nas tempestades mais sombrias, há lampejos de luz. Talvez uma palavra gentil de um estranho pode ser um momento divertido com quem você ama. Pode ser só o fato de você ter acordado hoje e decidido tentar de novo. Essas luzes parecem pequenas, mas são importantes. Elas lembram que a tempestade não levou tudo, que ainda há bondade e esperança no mundo. Ainda existe algo que vale a pena lutar. Procure por essas luzes, se agarre a elas, deixe que elas te guiem em frente. Tempestades são destrutivas, sim, mas também são transformadoras. Elas destroem o que é fraco e instável, deixando apenas os materiais brutos para você construir algo mais forte. Algo melhor. Essa tempestade em que você está te moldando. Está te ensinando resiliência, paciência, coragem. Mostra do que você é capaz. O que você pode suportar, o que você pode superar. E quando tudo acabar, você será mais forte, mais sábio e mais centrado do que jamais imaginou ser possível. Isso é o mais importante a lembrar. A tempestade é temporária. A dor que você está sentindo, a luta que você está enfrentando, isso não vai durar para sempre. Pode parecer interminável agora, mas toda tempestade perde a chuva. Toda noite dá lugar à manhã. Quando o sol nasce de novo, e vai nascer, você vai olhar para trás e ver que isso não te quebrou. Isso te testou, sim, te desafiou, te levou ao limite. Mas não te quebrou, e isso te fez ser quem você é. Você não controla a tempestade, mas controla como enfrenta. Você pode deixá-la te consumir, ou escolher que ela te fortaleça. Você pode escolher desistir, ou pode lutar pela vida que sabe que pode viver. A tempestade vai acabar. O sol vai nascer. E quando isso acontecer, você estará lá, mais forte, mais corajoso e mais vivo do que nunca. Continue. Você consegue.